Salve, salve internauta! Seja bem-vindo a mais um Programador Alternativo. Eu sou Guilherme Nativo e já estou sumido há um bom tempo, né? Mas estou voltando agora com o hábito de gravar vídeos aqui sobre programação. E você que quer ser um programador melhor, esse é o livro que você deveria ler. Ele é muito bom. Em inglês ele se chama Become a Better Programmer e traduzindo é como se tornar um programador melhor. Ele é um manual para programadores que se importam com o código. Foi escrito por Peter Goldlife em 2015. Com esse trabalho eu fiz a resenha dele lá na aula de engenharia de software no curso de engenharia da computação da UFES. E aí eu gostei muito de fazer esse trabalho, então resolvi trazer aqui para vocês. Bom, ele é dividido em 5 partes. Essa primeira, que é a escrita de código, é a parte que eu mais li, né? Porque não dava para fazer a resenha do livro inteiro, que a apresentação ia ficar muito grande. E a professora deu um tempo para a gente fazer isso. Então eu li ali o primeiro e o segundo capítulo, que era focado mais na escrita do código, mas também aborda esses assuntos que são escritos abaixo. Então a escrita de código, ele começa a falar ali como você deve escrever um bom código, né? O que você precisa para escrever um bom código. E não só a escrita, mas também a leitura do código, como você lê o código, né? Você tem que pensar na escrita do código, já pensando em como você vai ler aquele código. E além disso, projetar um bom design para ter uma formatação que tenha um código ali que seja claro, né? Que mostre as funcionalidades, que a intenção daquelas funcionalidades que você está programando. A segunda parte, essa prática leva à perfeição, que aí aborda sobre abordagens e técnicas para você se tornar um programador melhor. Esse ficando pessoal, ele vai tratar da sua vida pessoal, porque não tem como você dividir muito essa parte, né, sua vida de programador e sua vida pessoal, né? Uma influencia a outra. Então você cuidar do seu bem-estar físico, do seu bem-estar emocional, vai ajudar você a programar melhor, né? Imagina você entrar no burnout e não vai te ajudar porque você vai ficar muito ansioso e não vai conseguir pensar com clareza, logo não vai escrever um código claro, conciso e um código bom. Fazendo as coisas, ele trata sobre como você entrega realmente o que você se propõe a fazer. Então, ele trata ali de como você deve definir prazos que sejam reais e poder entregar isso no final de uma sprint, por exemplo, né? Como organizar isso para poder não atrasar muito as atividades que você se propõe a fazer com o time, né? Porque às vezes uma outra parte do time vai estar dependendo de você. E já pegando o gancho, temos essa parte de a busca de pessoas. Isso vai tratar sobre o seu relacionamento com outras pessoas, porque a atividade de engenharia de software, de escrever código, ele está muito relacionado a uma atividade social, né? Geralmente você está programando com outras pessoas, você faz parte de um time, até mesmo se você estiver trabalhando sozinho lá no seu computador, no seu quarto, se você estiver no projeto open source, você vai ter que estar lendo ali códigos de outras pessoas, né? Vai precisar buscar em fóruns, mas ele é mais focado nessa parte do relacionamento com as pessoas dentro de uma empresa, então você saber se comunicar é muito importante. Com pessoas também que não são desenvolvedoras, mas você precisa alinhar, tá bem sincrônico ali, né, com as outras pessoas para poder falar a mesma língua e no final das contas entregar o que o cliente realmente precisa, né, o que vai atender às necessidades do cliente. Aqui ele usa umas técnicas para você se aprofundar no assunto. Então, no final de cada capítulo, ele coloca questões que são tipo assim para você se refletir, para você ter um autoconhecimento de como você é um programador. Então ele, ó, quão consistente, eu botei aqui um exemplo, né? Quão consistente é o código do seu projeto atual? Como você pode melhorar isso? Então ele emite essa alta reflexão para você entender quem realmente você é quando está programando. O Veja Mais, ele coloca ali, né, dicas, por exemplo, esse artigo aqui, The Ghost of the Code Past, para você se aprofundar mais no assunto. E essa parte de tente isso é que a cada final de um capítulo, ele coloca ali desafios para você fazer, né, depois que lê aquele capítulo. Então, imaginamos que você acaba de ler um capítulo que fala sobre design, né, fala sobre o layout ali do seu código, e aí ele vai lá e coloca o desafio.
revise suas preferências de layout. Então, na próxima vez que você for programar, você vai lá e rever como é que está a sua indentação, como é que está as suas preferências de layout em geral, né? O ponto e vírgula, como é que você usa essas coisas, como é que você separa um bloco dentro de um if. E depois disso, também temos o pontos-chave, que são frases de impacto que resumem o que ele quis dizer ao longo daquele capítulo. Então são frases legais que dá para você lembrar daquilo, né? Lembre-se, aqui é um exemplo, lembre-se para quem você está escrevendo o código, outras pessoas. Aqui, de novo, ele bate na tecla do relacionamento com outras pessoas, né? O desenvolvimento de software é uma atividade social. Aqui tem uma tirinha, vamos ler ela. Sexta de tardezinha, tô aqui de boa, programando, fazendo código. Tá, não terminei, mas perfeito, eu termino isso na segunda. Aí chega segunda de manhã, você olha o código, não entende nada. Meu Deus, o que aconteceu? Não consegue travar a funcionalidade, demora para resolver, e aí você vai ficando ansioso e tal, e você quer resolver aquilo. E esses sentimentos, ele está muito ligado quando a gente está desenvolvendo software, né? Às vezes a gente fica muito feliz também quando desenvolve um código bom, quando realiza um desafio. Então você ter a cabeça nisso, você tendo ciência disso, tenta lidar melhor com esses sentimentos que podem fazer você se tornar um programador melhor. Eu, por exemplo, quando vejo um código com uma formatação estranha, ou que esteja cheio de bug, ou que tenha um tratamento não tão adequado, eu fico com nojo, eu fico com raiva, me dá agonia mesmo, assim, um sentimento de agonia, e eu preciso melhorar aquilo, mesmo que não seja a tarefa que eu estou fazendo no momento, mas quando eu vejo, e se eu tiver tempo para isso, eu pego aquele código e deixo melhor do que estava quando eu cheguei, entendeu? Então, saber lidar com esses sentimentos pode ser muito positivo. Código bom é igual a código simples. Não tente escrever códigos muito complexos que só você vai entender, né? Talvez no futuro nem você entenda isso, dependendo da complexidade. Então, existem várias práticas, dividir o código em várias partes, tentar transformar um bloco de if e else numa coisa mais simples, onde você só usa um if e elimina o else. Então, o código mais simples, um código mais claro, vai ser melhor também para outras pessoas do time quando essa pessoa estiver ali dando manutenção para essa parte do seu código, ou até mesmo se ela for utilizar o bloco de código que você utilizou, ela precisa entender o que aquela funcionalidade realmente faz. Então, código bom é igual a código simples. Mais atrapalha do que ajuda. Isso aqui eu coloquei porque, às vezes, a definição de variáveis, a definição do nome das funções, né, a indentação do seu código pode mais atrapalhar do que ajudar. E aí, nesse bloco de código, é um bloco muito difícil de entender. Olha só, a gente define uma variável chamada certo, que é igual a falso. Isso já é muito estranho, né? Certo é falso. E aí, se não estiver certo, ou seja, se for true, não certo é igual a true, né? Aí vai fazer esse bloco de código. E aqui parece que só vai encerrar esse processo, que é o exit zero, se entrar no if. Porém, como a gente não tem umas chaves ali, né, puxando as duas linhas, esse if se aplica só para a próxima linha. Então o exit zero ele vai sempre sair, vai sempre encerrar o processo nesse bloco de código, independente se certo ou se não certo. E ficou bem estranho, né? Então essa formatação, esse layout também pode mais atrapalhar do que ajudar. Outro meme. Quando eu escrevi esse código, só eu e Deus entendíamos o que ele fazia. Agora, só Deus sabe. Então, reforçando a importância de você escrever um código simples, até para você mesmo no futuro tá podendo ler aquele código e entender, né? Porque a gente escreve tanto código que acaba esquecendo o que fez. Então, para você mesmo entender o que está escrito naquele código, é bom no presente você fazer um código mais simples e que tenha clareza ali do que aquilo realmente faz. Existem dois tipos de programadores, do layout da esquerda e do layout da direita. Que tipo de programador é você? Eu sou do tipo da direita, mas se fosse uma função eu seria do tipo da esquerda. O que eu quis trazer com isso é que não existe jeito certo de ter um layout do código, mas é importante que você já deixe confirmado com o time qual será o código que deve ser seguido, né? Então, você escolher qual código para não virar uma bagunça, né? E quando você escolher um tipo de layout,
já use isso com consistência, né, para o código inteiro ficar todo igualzinho, para você não se confundir ao longo do código, você já olhar para aquilo e já identificar de cara só pelo layout, não precisa nem ler o if. Se você já vê a formatação, você já vai conseguir identificar mais ou menos o que quer dizer aquele código, né? E assim você não fica um código muito confuso, uma confusão. O time inteiro deve estar alinhado de acordo com essa preferência de layout. Independente se é a sua preferência ou não, mas é mais importante o código inteiro seguir o mesmo padrão do que você seguir o que você quiser e todo mundo seguir o que quiser e não ter um padrão correto a ser seguido. Ou seja, sem padrão. Se alguém deseja escrever um estilo claro, deixe o primeiro ser claro em seus pensamentos. Isso aqui é uma frase do autor Johann von Goethe e no livro ele traz essa citação, né? Então, para escrever um código bom, primeiro seja claro no seu pensamento. O que você quer fazer primeiro? Qual que é o objetivo daquele código? E aí, então, você vai e parte para a codificação. Aqui eu trouxe um bloco de código e eu quero fazer algumas análises desse código aqui, né? É um código em PHP, a gente tem uma classe visit, que é a visita, né? Nessa classe, a gente tem o add, a função add. Eu já diria de cara que não coloque o nome, por exemplo, dessa função addVisit, porque você já está dentro da classe visit, então provavelmente já está adicionando uma visita, né? Então isso ficaria muito redundante quando você chamasse a classe, ter que fazer visit seta addVisit, e isso é meio estranho e desnecessário. Então dá para simplificar. Então, outra boa prática também é dividir a sua função em blocos de código que tem a ver, né? Então aqui tem uma quebra de linha, essa linha branca é realmente uma quebra de linha, e a gente divide o código, né? Primeiro a gente faz uma validação, que é o primeiro bloco, depois a gente trata tudo que for do visitante, né? O visitor, depois trata tudo o que for do acompanhante, o companion, e depois trata o que for da visita, né? Então a gente vai criar uma nova visita e aí salva isso e no final retorna. Então, quando os blocos estão mais claros, você consegue alinhar o que cada bloco faz melhor, né? Já tem um layout mais estruturado ali. Então, sempre pense na estrutura do seu código, né? Aonde colocar as chaves, dividir os blocos em quebra de linhas e também colocar nomes nas variáveis que sejam bem claras e nomes nas funções também que não sejam redundantes e que sejam claras. Aqui o autor fala também da gente utilizar mecanismos, né, programas que já fazem essa automatização para saber se o seu código está seguindo a preferência que o seu time escolheu. Então aqui como exemplo tem o PHP Mess Detector, que é para analisar aqui do PHP, e aí nesse exemplo ele está falando que a função search tem uma complexidade muito grande, mais do que foi configurado lá na ferramenta. Então dá para tirar esse erro, né, esse aviso, dividindo a função em funções menores, e então a função teria uma complexidade menor. Também tem outras ferramentas como o Code Sniffer, e isso já pode ficar na ferramenta do pipeline, lá na sua ferramenta do versionamento de código, né? Então, por exemplo, no GitHub ou no Bitbucket, na hora que você vai fazer o merge de uma branch para outra, a gente pode rodar essa ferramenta e ele vai vasculhar o código inteiro, né? Vai procurar. Mess Detector significa detector de bagunça, então ele vai procurar a bagunça no seu código e vai falar: olha, isso aqui está bagunçado, vai lá e muda. E dá para rodar esse código mesmo que não seja no pipeline. Então, com o time todo alinhado com essas configurações, aí você já garante isso. Enfim, para de ficar brigando com o seu time sobre qual padrão é o melhor. Define de uma vez qual será o padrão adotado por todos e mesmo que este não seja a sua preferência pessoal, siga-o com consistência. Continue sempre a aprender mais sobre este assunto e você irá melhorar com a prática. Lembre sempre de ser claro e objetivo com o layout do código. E essa foi a conclusão. Acho que deu bem para entender, são conceitos bem simples e que vai fazer você ser um programador melhor, né? Com a prática, a gente vai melhorando essas habilidades. Muito obrigado por você ter chegado até o final do vídeo, eu espero que você se torne um programador melhor e para a gente continuar trazendo aqui os conhecimentos de programação,
Deixa seu like aí e já se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Até a próxima!